Foi consultora do Ministério da Educação para a implementação do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e coordenou o estudo avaliativo do referido programa. Passo então a palavra à professora doutora Ariana Cosme, desde já os nossos agradecimentos pela sua participação nesta conferência. Muito obrigada. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos continuar a falar da avaliação. Acompanhei esta última comunicação, fui ouvindo falar de coisas que também vamos falar aqui. A nossa pequena conversa será sobre a avaliação enquanto dispositivo que integra o processo de ensino, de aprendizagem e avaliação e que nos ajuda a pilotar melhor o trabalho, a conduzir melhor este trabalho que temos entre mãos no projeto escolar. Eu vou pedir autorização para compartilhar a tela. Eu preparei uma tela para me ajudar a falar, senão a conversa é como as cerejas, vai por aí fora, e para também me ajudar a disciplinar e vocês ficarem com alguma informação sistematizada, foi este o exercício que fiz para vocês. Avaliar é isso mesmo, na escola é diferente do mundo lá fora. Avaliar o que aprendemos na escola, e se for avaliar outras coisas, é da avaliação que tratamos. Mas se for de avaliar o que aprendemos na escola, é da avaliação pedagógica que se trata. E, portanto, hoje o que vou falar é da avaliação pedagógica. Peço imensa desculpa, mas o meu relógio de cuco está atrasado 2 minutos e cucou agora em plena conversa. Vamos aproveitar para desligar o som de todos, que há aqui um som de fundo também, e pedir depois a doutora Ariana Cosme para ligar o som, está bem? Professora, tem que ligar o microfone, por favor. Esta é a altura em que o meu relógio de cuco, peço desculpa, me ajuda a dar música. Ele vai já terminar, mas enfim, entre o bem que achamos que ele faz às memórias dos nossos netos, que um dia guardarão este som de fundo, e a interrupção dos Zooms, estávamos a falar da avaliação. Da avaliação que se faz dentro da escola, da avaliação que nos compete a nós professores utilizar como ferramenta de trabalho. E por isso não é da avaliação que hoje vamos falar uma avaliação qualquer. Se for da avaliação a tirarmos a carta de condução, se for da avaliação para um concurso público, se for da avaliação para o vestido mais bonito da festa. Nessas todas podemos aceitar e dar de barato que estamos a falar da avaliação como um processo de comparação, mas na escola não. Na escola, por isso é muito importante, deixarmos claro que é da avaliação pedagógica que se trata. A avaliação que na escola, em que obrigamos todos os alunos a andar, pelo facto dela ser obrigatória, traz-nos responsabilidades evidentemente acrescidas. Portanto, é dessa que eu vou falar, onde não se comparam alunos, onde não se comparam aprendizagens, onde não se comparam normas, porque ela está relacionada com critérios desenhados à medida de cada criança, de cada processo de possibilidades. Portanto, não é de comparação que falamos. Por isso, é muito importante esclarecermos. Claro que me vão dizer que o Ministério do Ensino Superior utiliza comparação, acabámos de ver esta semana, comparação de médias de alunos, e isso põe em causa o nosso trabalho nas escolas secundárias. Infelizmente, é assim mesmo. O outro Ministério, sem ser o da Educação, o Ministério do Ensino Superior, utiliza como uma das ferramentas para a escolha dos seus alunos a comparação
das notas obtidas em exames. Lamentavelmente é assim, achamos que podiam ter, eu sou das que acho, poderia haver outro mecanismo, enfim, de escolha e de seleção dos alunos que vão um dia frequentar a universidade e o Politécnico, e de alguma forma isso não podemos, sem demagogias, portanto não vou entrar mesmo, portanto nisso é evidente que isso faz mal ao nosso sistema, mas no nosso sistema do Ministério da Educação é disso que falamos, da avaliação pedagógica. Os normativos legais chamam a atenção para estas duas grandes ferramentas. A avaliação pedagógica é constituída por duas oportunidades que os professores têm de analisar globalmente as aprendizagens que os seus alunos vão realizando e depois também em determinadas fases do processo de ser capaz de sintetizar, de descrever o que é que os alunos já aprenderam. Não se trata de conceitos opostos, eles assentam em propósitos distintos, mas não são opostos. E por isso precisamos de deitar mão aos dois na escola. Não deixamos de lado os normativos, não puseram em causa a avaliação diagnóstica, não. Ela está integrada na avaliação formativa, e é deitada, é utilizada por nós sempre que a situação justifica. Portanto, os normativos legais, o Decreto-Lei 55, que regulamenta a ação das escolas portuguesas, é disto que fala. Deixando claro que a principal modalidade da avaliação é a formativa. Ela permite-nos a nós, professores, técnicos, enfim, gestores do processo, obter informação privilegiada, sistemática, naquilo que foram os diferentes domínios curriculares, para que possamos apoiar o envolvimento, o apoio, enfim, a desenvolver. Pais e alunos precisam desta informação para poderem tomar posse do processo, porque ele deixou de ser um processo exclusivo dos professores. Hoje a escola e o momento de aprendizagem é, sobretudo, um momento que lhes diz respeito a eles, aos que aprendem. E, portanto, é fundamental que a avaliação formativa seja, enfim, prevista com a participação efetiva de alunos, naturalmente os seus pais, os seus encarregados de educação, para o trabalho. A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, né? Ela recorre a dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos que os nossos alunos vão tendo, e por isso o professor Domingos Fernandes, que me inspira tanto, e a tantos de vocês, diz mesmo que ela é um instrumento de pilotagem do processo de ensino-aprendizagem. Ela apoia a nossa orientação escolar e vocacional. Peço. A avaliação formativa é também conhecida como avaliação para as aprendizagens. É conhecida como avaliação para aprender porque ela auxilia este processo de aprendizagem, ao permitir que os professores informem os alunos a cada passo dos processos, possam ir ajustando estratégias para se dedicarem às tarefas, para realizarem as atividades, para regular a sua própria aprendizagem. Ela é fundamental, porque ela permite que alunos e professores, de facto, ajustem estratégias. Aquelas pautas a vermelho no final dos trimestres, dos semestres, não são um espelho dos nossos alunos, são um espelho do nosso trabalho também com os nossos alunos. São também reflexo dos enganos que estabelecemos quando previmos aquelas estratégias, porque se aquele grupo de alunos não foi capaz, é porque nós também não fomos capazes de ajustar as estratégias de trabalho. O facto da escola ser obrigatória para todos significa que é de um compromisso ético. É um compromisso ético que aceitamos quando a Lei de Base do Sistema Educativo preveu durante 12 anos, ou educação ou formação, portanto uma oportunidade para todos os nossos alunos. E é evidente que ela é completamente diferente do tempo da avaliação quando eu andava na escola.
Portanto, ajustar estratégias, regular aprendizagens, não era evidentemente um objetivo dos meus professores. Portanto, era a seleção. E a seleção tantas vezes injusta, porque não tinha a ver com a aprendizagem, mas com outros fatores que rodeavam a vida de tantos alunos afastados da escola, como nós sabemos. A avaliação sumativa, ao contrário, também muitas vezes conhecida como a avaliação das aprendizagens, permite-nos este juízo global. Este juízo global que tem em conta uma outra função, que a avaliação também tem, no caso português, que é a função de classificação e de certificação. A avaliação sumativa, no caso do ensino básico, é de dimensão qualitativa, naturalmente, no segundo e terceiro ciclo, numa escala numérica, mas sempre proportando-se a essa dimensão qualitativa, e finalmente no secundário, de 0 a 20. Quando nós falamos de avaliação sumativa, falamos de avaliação das aprendizagens. É o momento em que docentes e alunos, de verdade, sintetizam aquilo que estiveram a fazer durante a unidade temática, o trimestre, o semestre, a quinzena, portanto, as unidades temporais que estabelecemos para realizar determinadas tarefas e ações de ensino-aprendizagem. A avaliação sumativa contempla o momento em que os alunos fazem um balanço daquilo que já são capazes de fazer, num determinado momento. Portanto, é da junção destes dois momentos, formativos e sumativos, que nós constituímos, portanto, a avaliação pedagógica. Eu vou utilizar, ao longo da comunicação, portanto, este esquema de rodinhas, para vos falar. A avaliação sumativa não tem momento próprio definido, ela tem a cadeia, o encadeamento que nós quisermos dar. A seguir há momentos formativos, nós fazemos então um balanço, mas o balanço sumativo tem que ser preparado por um formativo. E há professores que o fazem muito bem, com grande expertise, portanto, juntam os seus alunos no momento que é ainda de testagem com direito a erros, com direito a poder analisar as zonas de erro ainda para corrigir para o tal momento sumativo. Portanto, vejam, tudo conta para a avaliação, traz muitas vezes muito ruído à vida dos professores, tudo conta para a avaliação. Em última análise, é verdade, tudo conta para a nossa avaliação com pessoas, mas eu espero que na avaliação sobre mim não contém os meus pecados, os meus pecadilhos. É como a avaliação pedagógica, ela sendo constituída por componentes formativas e sumativas. Naturalmente, as formativas não podem contar para a classificação. São momentos em que estamos autorizados aos erros, estamos autorizados a falhar, estamos autorizados pelo próprio exercício de aprendizagem, que é feita, como todos sabemos, da literatura, da psicologia, é feita sobre erros e reflexões sobre os erros que me permitem corrigir e dar o salto qualitativo para diante. Portanto, sendo verdade que tudo conta na escola, a verdade é que para a classificação só contam os momentos sumativos que deixarmos claros que assim são. Porque há momentos sumativos que não contam para a classificação. Se houver um momento em que a turma entende por bem fazer um momento de síntese do que já aprendeu, de como é que está a dominar o assunto, e se combina que não é para a avaliação, portanto, mas é um momento que faz falta à classe, ela evidentemente não conta para a avaliação. Portanto, mas isto é um assunto que tem que ser com transparência, com grande transparência, definido a anteriori, quer dizer, tem que ficar claro que este momento é o momento em que vamos fazer a avaliação sumativa, mas é ainda um momento, uma etapa de progressão. Portanto, estou a pensar em tantas as minhas escolas, as escolas que acompanho, que estão agora a utilizar calendários mais largos no tempo, semestrais. Eles deitam imensas mãos, há momentos de avaliação formativa para construir o processo de aprendizagem, prosseguir o caminho, e momentos de avaliação sumativa. Sendo que na avaliação de calendário semestral, portanto,
momentos de avaliação sumativa com fins classificatórios são, de facto, mais raros, mas não são mais raros os sumativos. São mais raros os sumativos com fins classificatórios. É muito interessante percebermos que a avaliação formativa tem que preparar a sumativa. O nosso trabalho como professores é, nesta lógica, ajudar a aprender mais, sempre mais. Não é caçar erros. Nós não estamos lá, nós não somos pagos para caçar erros, fragilidades dos alunos. Nós estamos lá para, a partir das suas fragilidades, dos seus erros, conseguir superar essas dificuldades e ir mais longe que o aluno for capaz, naturalmente com a nossa ajuda. E, portanto, estas modalidades de avaliação formativa ou sumativa são chamadas à nossa vida com grande regularidade, com grande interação entre as duas, com grande diálogo, sendo que são naturalmente modalidades diversas, mas que ambas constituem, enfim, este momento de ensinar, aprender e avaliar. Avaliamos para quê? Portanto, já estivemos a ver o que é que avaliamos o que aprendemos, avaliamos aquilo que é aprendido na escola, avaliamos aquilo que a escola se responsabiliza por ter ajudado a aprender. Nós não avaliamos, na etapa anterior eu não vos disse isso, mas nós não avaliamos o que eles já sabem vindo de casa, nós não avaliamos as suas famílias, nós não avaliamos a qualidade dos seus contextos, não é nada disso, nós avaliamos aquilo que contribuímos para fazer, para aprender. Porque esta ideia que às vezes, esta tentação que às vezes temos de compreender é de utilizar para avaliação aquilo que eles são lá fora, ajuda a cavar ainda mais desigualdades. Nós já sabemos que as desigualdades existem lá fora. Aqui na escola eu avalio aquilo que eu fui capaz de construir com eles, da oportunidade deles. Não estou a avaliar enfim, a cultura familiar, a literacia familiar, a literacia que ajudou a empoderar a literacia dos estudantes. Não, é aquela para a qual eu ajudei a dar. Avaliamos para quê? Portanto, é a minha segunda pergunta. Avaliamos para quê? Naturalmente, avaliamos para ajudar a aprender mais. Penso muitas vezes na frase do nosso presidente Jorge Sampaio, ele será sempre o nosso presidente, tão chegado à educação, que dizia que só aceitava que parássemos quando tivéssemos conseguido que as escolas fossem autênticas oficinas de humanidade, que tivessem em conta todas as diversidades, as dificuldades, todas as possibilidades também, para ajudar a fazer aprender. Ele chamava-lhe oficinas de humanidade. As escolas são autênticas oficinas de humanidade, não são fábricas. Portanto, isso foi há muitos anos. Enfim, nós o que precisamos é transformar aquele espaço num espaço onde todos possam aprender o mais que consigamos fazer ensinar, de forma individualizada, de forma sistemática, aumentando possibilidades para que todos aprendam. Para isso, nós precisamos de orientar, devolver orientações, devolver informações, feedback. E quase que não deveríamos falar de avaliação formativa sem falar de feedback. Ela é uma das componentes da formativa. Ela garante a dimensão formativa à avaliação. Este devolver em espelho de como é que o aluno está. Se já anda bem, se já anda mal, se anda a preguiçar, se não anda a preguiçar, se anda a estudar ao lado. Naturalmente, que uma série há muita literatura à volta do feedback. Eu uso só a tabela do Brocard, que diz que é muito importante que os professores tenham presente esta ideia de que o feedback é fundamental para os alunos e que ela se constitui de uma pertença também para os alunos, quando eles são capazes de saber para onde é que têm que ir, para onde é que têm que estão e o que é que precisam ainda de caminhar para aprender. Portanto, nós temos que desenvolver o máximo neste fenómeno de autorregulação que está brutalmente associado ao feedback.
Naturalmente, quando eu vos digo que o feedback é individualizado, vocês sabem bem, e melhor que eu, que isto não se faz todos os dias, a toda a hora, nem com tantos alunos que vocês têm. Por isso é que recomendamos tanto que baixem o número de alunos nas vossas vidas. Sim, não é preciso ser o Ministério da Educação a dizer que o número de alunos vai baixar de 24 para 23. Não, por turma. Não é disso que eu falo. Estou a falar de baixar o número de alunos na nossa vida. Em vez de termos 7 turmas, 6 turmas, temos 4 turmas. Para isso implicam algumas mudanças. Se calhar temos que dar 2 disciplinas, ou 3. No quinto e no sexto ano é possível fazer conselhos de turma só com 7 docentes. No terceiro ciclo, só com 9. Mas estão a ver, é possível baixar o número de alunos, em vez de ter 7, ter 4. Se eu der 3 disciplinas, português, história, cidadania, vejam, eu não preciso ser 180, eu consigo ter 90, porque trabalho com os mesmos 90, várias áreas de trabalho. Portanto, eu consigo, é muito importante, fazer baixar o número de alunos, porque isso me permite um atendimento mais individualizado possível, apesar de ainda continuarem a ser muitos nas nossas vidas. Isso permite-nos ir reorganizando melhor as ações de ensino e o apoio à aprendizagem, que é isso que, no fundo, quer um professor. O que um professor quer é, de facto, que seja a maior formação possível dada aos alunos, devolvida aos alunos, que seja pertinente, que seja de qualidade. Não é, evidentemente, pertinente dizer é sempre o mesmo e entregar o teste. Como é sempre o mesmo, não consigo ter informação de qualidade. Tens que estudar mais, mas isto não é informação de qualidade. Estudar mais, não, eu preciso que me diga, é sempre o mesmo a falhar nas questões sobre operações com transporte, precisas estudar mais e fazer mais exercícios em que testes o teu transporte para que não te esqueças destes momentos. Eu tenho que ser concreta, a qualidade do feedback é dada por esta oportunidade da devolução da informação. Tu já percebes algumas coisas sobre as emissões de vulcões, mas precisas de perceber que as características das emissões são fortemente ligadas à geografia dos locais. Preciso que estudes melhor a geografia dos locais. Quer dizer, é isto que constitui um bom feedback, permitindo naturalmente que eles sejam capazes de se autorregular. E, portanto, veem que o meu gráfico de rodinhas se completa com uma seta que acompanha todo o processo formativo e somativo que diz feedback. O feedback existe desde ao longo do processo. Eu não dou só feedback no final dos trimestres ou dos semestres. Eu já perdi muito tempo para trás, não posso fazer isso. Eu preciso dar feedback cada vez que uma unidade temática, cada vez que o momento formativo acontece na sala, porque ele me permite, a partir deste feedback, corrigir algumas coisas para na próxima avaliação formativa estar mais empoderado. Vejam, nós ainda não falámos de classificação, estamos a falar de avaliação, as suas diferentes funções. Eu preciso de, naturalmente, contar com o meu olho, com a minha informação na avaliação, mas também com a deles. E, portanto, eu preciso que haja heteroavaliação e autoavaliação. Eu preciso que eles aprendam e participem comigo, portanto, neste momento tão importante da sua aprendizagem, que é ver esclarecidos os objetivos que temos para aprender, que tipo de necessidades temos para realizar determinadas tarefas e, portanto, o professor tem que partilhar o mais possível, deve partilhar o mais possível com os alunos, portanto, a relação pedagógica. O Domingos Fernandes, mais uma vez, diz que isto é fundamental para criar condições de equidade, de transparência, porque os processos avaliativos têm que vir carregados de transparência e de equidade. Não pode haver mais pequena dúvida sobre a idoneidade dos juízes de valor. E, portanto, a relação pedagógica tem que ser baseada em diálogo, os alunos têm que saber claramente sobre o que é que vão ser avaliados, o que é que está em jogo naquela avaliação, naquele momento de prova.
seja oral, seja escrita, seja um teste, seja um quiz, seja um póster, um ensaio. Quer dizer, o que é que está em avaliação? É o aspecto gráfico, é a completude da informação, é a qualidade da bibliografia que mobilizo e quantidade. Quer dizer, isto tem que ser transparente. Portanto, os critérios de avaliação têm que ser absolutamente clarificados e os objetivos. Há professores que fazem isto de forma competentíssima e eu aprendo e espero que quem tenha dúvidas possa aprender com os seus colegas que fazem isto bem, porque esta informação cada vez mais está na mão dos professores. Quando eu, portanto, completo o meu gráfico de rodinhas, eu acrescento à avaliação formativa momentos de autoavaliação e momentos de heteroavaliação. E o nosso gráfico sobre avaliação pedagógica complexifica-se. Mas ao complexificar-se, também fica mais próxima da verdade, também fica mais próximo do rigor. Eu trabalho com estudantes um bocadinho mais velhos, sou professora na faculdade, e, portanto, vivo este dilema terrível que é enganar-me todos os anos. Eu engano-me, por mais pior que seja o meu cuidado, eu engano-me todos os anos. Há alunos que não percebi o brilhantismo, porque eram muito discretos, até tímidos, não falavam. Outros, ao contrário, pensei que eram melhores, porque autênticos relações públicas faziam da exposição e da comunicação oral uma festa. E, portanto, eu às vezes até me equivocava. Na realização de trabalhos de grupos, todos sabemos como fica difícil. Normalmente, o mais preguiçoso é o que menos se acusa. Enfim, nesta relação de lealdade com o grupo, portanto, não é possível, não temos varinhas. Eu não utilizo exames, a não ser para os alunos, enfim, legalmente, que têm recurso legal de exame. Eu não utilizo testes, porque a verdade é que tenho profunda dificuldade em garantir validade e fiabilidade aos meus testes. Utilizo o portfólio constituído por muitos momentos formativos, autoavaliativos, heteroavaliativos e sumativos. Portanto, o meu portfólio, tanto no final do ano, no final do semestre, como com os meus mestrandos, como com os meus doutorandos, portanto, é feito destes momentos todos. Momentos em que paramos para fazer um ensaio e detectamos os erros e as fragilidades do ensaio, a seguir vamos para outro ensaio, fazemos análise, pedimos a ajuda dos colegas na heteroavaliação e a seguir sim, propomos um momento somativo, esse sim, para classificação. Portanto, também, naturalmente, cabe-me esta função classificatória, enfim, que é inerente ao processo de ensino, aprendizagem. Vejam, portanto, momentos de autoavaliação, momentos de heteroavaliação, feedback sempre para acompanhar o processo. Avaliar como? Eu ainda não falei de testes, só para vos dizer que não faço. Onde é que entram os testes? Onde é que entram as grelhas Excel nisto? Já percebemos que as grelhas Excel só podem entrar se for claros os critérios da fórmula que lá pusermos, porque nós não somamos batatas com cebolas, portanto não podemos somar avaliações formativas com sumativas, a não ser que eu diga que a formativa era classificatória, e então deixou de ser formativa, porque na formativa estão autorizados os erros. Foi assim em muitos momentos da nossa vida, quando fizemos doutoramento, quando tirámos a carta de condução, havia momentos formativos permanentes, não contavam para o exame, contavam para melhorarmos, para o professor e instrutor corrigir pequenos erros. Portanto, esta avaliação formativa, mas dá origem à classificação. Não dá não, porque então deixou de ser formativa. A sumativa é que pode dar origem à classificação. E ela pode ser de natureza diferente. Portanto, podemos utilizá-la de formas diferentes. E essa é a minha terceira e última questão, avaliar como? Avaliar com procedimentos, técnicas e instrumentos o mais diversificados que forem possível. Eu, que utilizo o portfólio, tenho dentro do portfólio
maior número possível de instrumentos, conseguimos deitar mão, com função das semanas de trabalho que tivemos, são fotografias, são diários, são ensaios, são filmes, são pósteres, quer dizer, portanto, e também podem ter testes, naturalmente, eu não tenho, porque tenho profundas dificuldades, eu tenho estudantes de muitas nacionalidades, eu tenho estudantes de Portugal, do Brasil, de Timor, de Angola, de São Tomé, da Itália, da Espanha. Eu tenho que, se eu usasse teste, tinha que garantir que a pergunta do teste não deixava equívocos a nenhum dos estudantes, com maior ou menor domínio da língua portuguesa. Portanto, eu tinha que ter a certeza que a pergunta, eu sou professor, vou dar o exemplo de introdução às ciências da educação, que é uma das minhas cadeiras de primeiro ano, começou esta semana. Eu tinha que ter a certeza que a pergunta feita não era interpretada pelos estudantes de Timor, que têm, enfim, um frágil domínio da língua portuguesa. Eu tinha que ter a certeza que eles não tinham equívocos nenhuns, para que a certeza da eficácia da pergunta conduzisse a uma e uma só resposta. Como não tenho, deixei de usar testes, porque era muito difícil fazê-los. E então prefiro pósteres. Os pósteres são momentos de síntese muito úteis, muito rápidos de construir pensamento, construímos ensaios, filmes, tudo o que vocês entenderem, mas também testes, se entenderem, trabalhos de casa, tudo isso ajuda a constituir. Portanto, tudo isso são procedimentos, são técnicas, são instrumentos diversificados que podem dar mão para avaliar os vossos alunos. Precisamos de deixar claro que tarefas e técnicas e instrumentos são coisas diferentes e têm objetivos diferentes. Quando falamos de tarefas, estamos a falar de meios para recolher informações sobre como é que eles estão na aprendizagem. E então, como eu vos digo, pode ser uma apresentação oral, um teste, uma questão de aula, um trabalho de grupo, uma resolução de problemas. Portanto, uma síntese escrita, quer dizer, são tarefas, permitem-me recolher informações. Ok? Mas eu perceber que as técnicas e os instrumentos são coisas diferentes. Técnicas é uma forma de recolher a informação, organizada segundo uma categoria determinada, com determinadas características, e o instrumento é que é mesmo a ferramenta que integra a técnica de recolha de dados, de recolha de informação que usamos na escola, na sala de aula. Eu estou a ver que eu estou a utilizar entrevistas, questionários e opiniões, são tudo instrumentos da técnica de inquérito. Portanto, eu estou a usar variados instrumentos, mas não estou a utilizar variadas técnicas, não. Estou dentro da mesma técnica de inquérito. E elas, de facto, conduzem a informações completamente distintas. Se eu quero medir o aproveitamento, o desempenho máximo de alunos, eu vou utilizar os testes. Eu vejo que o tipo de informação que os testes me dão, que a testagem me dá, é o aproveitamento, o desempenho máximo. Então eu socorro-me de testes. Testes de aptidão, testes de aproveitamento. E até dentro dos testes de aproveitamento há hoje uma panóplia muito grande de possibilidades. Eu uso um Kahoot, eu uso perguntas de aula, quer dizer, mas é tudo instrumentos de testagem. Muitas vezes há algum ruído na sala das pessoas quando dizem eu uso muito diferentes técnicas e instrumentos. Quando nós vamos ver, são diferentes instrumentos da mesma técnica que é a testagem. E, portanto, há um lado do aluno que fica todo por ver, fica todo por avaliar. Ora, o perfil do aluno define, portanto, eu tenho que analisar quer conhecimentos, quer capacidades, quer atitudes. E, portanto,
as aprendizagens essenciais a cada disciplina foram elencadas nestes 6 grandes domínios. Portanto, eu tenho que ter a certeza que o tipo de informação que a testagem ou que a observação me dá cobre todos os domínios, enfim, que o perfil do aluno tanto recomenda, porque senão eu só estou a recolher evidências sobre domínios de desempenho máximo. E os alunos que são frágeis nisto não conseguem evidenciar ganhos, não conseguem evidenciar, enfim, uma evolução nas suas práticas. Portanto, eu se calhar o desafio é a misturar as diferentes técnicas. Utilizar alguns de enquete, alguns de observação, utilizar o primeiro ciclo pré-escolar, utiliza imensas na técnica de análise, utilizam muitos instrumentos. São ciclos de trabalho que estão muito familiarizados com isto. Mas estou a pensar no segundo, terceiro ciclo secundário, as disciplinas de ciência, as disciplinas laboratoriais de ciências, física, química, utilizam imenso a técnica de análise, com escalas de classificação, listas de verificação, grelhas de avaliação, portanto, estão a ver. E também os de testagem. Os testes não são proibidos. O problema não é dos testes, é da natureza dos testes estarem sempre condicionados ao mesmo tipo de informação e de eu usar exclusivamente os testes e a testagem como instrumento de avaliação dos meus alunos. Em síntese, para não furarmos o tempo concedido, eu, nestas rodinhas de avaliação que se foram complexificando, vou ter como no princípio a avaliação formativa, a autoavaliação, a avaliação sumativa, umas vezes com fins classificatórios, estão a ver ali no meio, há uma avaliação sumativa sem fins classificatórios. Heteroavaliação, autoavaliação e feedback, a acompanhar permanentemente este esquema. É como na vida, a sala de aula é uma dimensão muito importante da nossa vida, neste caso, do nosso lado, da vida escolar, e portanto ela é feita de destes momentos que não são retilíneos, antes pelo contrário, né, que são feitos de avanços, de recuos, às vezes o recuo é para ganhar mais tempo, para avançar mais rapidamente. Todos temos consciência de como a literatura, Vygotsky fala desta zona próxima em que estamos quase aptos a aprender, só precisamos do andaime final, o andaime dado tantas vezes pela avaliação formativa, por este feedback que o professor dá. É por isso que nós dizemos que avaliar ajuda a aprender. Avaliar bem ajuda a aprender. Quando nós somos, a avaliação é este andaime. Eu gosto muito da noção de andaimar, de scaffolding, este andaimar. Há alunos que precisam de um andaime muito forte, muito efetivo da nossa parte para ajudar a aprender. Há outros que não, que são muito autónomos, avançam sozinhos, basta um piscar do olho, um abanar da cabeça, eles sabem que vão no bom caminho. Outros não, outros precisam de uma informação explícita, pelas dificuldades que trazem de anos anteriores, pela vontade, as literacias que trazem, enfim, dos outros anos, às vezes precisam deste andaime forte, que garante a segurança e que garante que neste tempo próximo, nesta oportunidade próxima, ele está quase a aprender. É de uma oficina de humanidade. Temos que pensar, quando pensamos na nossa ação como docentes, na nossa ação na sala de aula, nas turmas, na escola, quer dizer, não é de fábrica, todos a fazer a mesma coisa, esta lógica fabril da escola instrucionista que ensinava todos a acreditar que eles podiam aprender quando eu dirigia o discurso como eles fossem um só. Eles não são um só. Portanto, eu não posso ensinar tudo a todos como se fossem um só. Esta diversidade exige balanços diferentes destes momentos. E mesmo estes momentos sumativos classificatórios, é mesmo a última coisa que vos digo, não têm que ser semelhantes ou idênticos ou iguais
entre todas as turmas ou entre todos os alunos. É que os alunos são tão diversos que a avaliação sumativa... Ai, Ariana, o que te estás a dizer? A sumativa com fins classificatórios não tem que ser igual para todos? Não, não tem que ser igual porque eles não são igual a todos. Portanto, se nós estamos a pensar num projeto de educação democrática que obriga todos a vir à escola para aprender o máximo que são capazes, significa que toda a escola se organiza a partir deste modelo inclusivo, este modelo preparado para incluir todos. E, portanto, eu não vou dar uma avaliação com fins classificatórios iguais a toda a turma. Se eu na turma tenho um aluno preso pelo seu corpo, porque não foi uma escolha estar preso pelo corpo, uma paralisia cerebral não se escolhe, uma surdez não se escolhe. Porquê que eu hei de propor a mesma avaliação sumativa? Ai, não, é só para ficar no processo. Não, coisa horrível, que maldade horrível. Eu não posso confrontar o aluno com a prisão, que é a sua cor de pele, o seu país de origem, a língua que fala, o corpo que tem, para pôr nos processos. Isso está longe de ser uma oficina de humanidade. Está mais perto de uma burocracia qualquer, mais de chefe de fábrica do que de educador, que respeita todo o processo. Complexo, é verdade, difícil, é verdade, mas profundamente relevante, que é o processo de contacto com os nossos alunos. E, portanto, alunos que são diferentes, que vêm de países diferentes, que ainda não dominam a língua, têm, evidentemente, instrumentos de avaliação sumativa com fins classificatórios distintos. Eu não avalio a tese de mestrado de uma aluna que frequentou um belíssimo ensino secundário em Portugal com a performance de uma estudante que me chegou de São Tomé com um secundário feito com o apoio dos seus coleguinhas um pouco mais velhos. Eu tenho que perceber que o domínio da qualidade da escrita terá balanços diferentes. Eu preciso é que os critérios que eu escolhi para uns e outros sejam absolutamente claros, transparentes, garantam equidade, mas não igualdade. Então eles vêm de países diferentes, têm domínios diferentes. Como é que eu posso tratar como igual uma criança do Paquistão ou uma criança nascida numa aldeia segura e serena? Uma aluna que chega de zona de guerra da Síria tem todo um outro tempo para viver a vida e passar a vida, ao contrário de uma criança que nasceu e viveu sempre em paz. Portanto, a apropriação que se faz destes momentos escolares é diferenciada e, portanto, também é diferenciada e adaptada, tanto quanto possível, porque os professores têm direito a ter vida própria, com as suas famílias, os seus amigos, o mundo lá fora, que bem é preciso para nos tornarmos adultos assertivos, adequados, equilibrados, mas para perceber que esta diversidade, de verdade, nos pode conduzir para esse momento que desejamos há tanto tempo, que é fazer da escola um espaço onde se aprende com segurança, com prazer e sempre em direção ao sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora Ariana Cosme, pela sua intervenção. É sempre um enorme prazer e uma honra ter a oportunidade de escutar e de facto também de refletir. Nós temos aqui algumas questões, mas o tempo já aperta e, portanto, em jeito de síntese e, portanto, também de partilha, da professora Isabel Diogo, que diz que se recorda de um dilema que uma colega de inglês teve há alguns anos, que tinha uma aluna que vinha de Inglaterra e era bilingue, e então que considerava que só lhe deviam dar o nível 2, porque praticamente não lhe ensinaram nada e teimava nesta ideia, e que só não se concretizou porque o conselho de turma não o permitiu. E aqui a questão da professora Isabel Diogo é como integrar o que sabem e avaliar o que acrescentamos. Pois, essa é uma pergunta para Totoloto. É uma belíssima pergunta, porque quando nós estivermos empoderados da resposta, nós temos o nosso problema como professores ouvidos. Eu dizia que a resposta anda perto do bom senso, QB, do bom senso quanto basta.
que é aquela unidade de medida que eu não sei bem, que é como na cozinha, o sal quanto baixo, o açúcar quanto baixo. É de verdade a tal oficina de humanidade, carregada de responsabilidade, mas também de empatia. Da empatia, de sermos capazes de pôr no lugar dos outros, daquela criança que podia ser nosso filho, que nós esperávamos que o professor do nosso filho tratasse do assunto de outra maneira. Só para ilustrar também a história das línguas, uma história muito pequenina. Numa destas tarefas que também temos de colaborar com a IGE na avaliação externa das escolas, há uns dias antes da pandemia, nos obrigar ao confinamento, tinha estado na observação do agrupamento aqui no Porto. Como sabem, o atual processo de avaliação externa da IGE tem também esta dimensão de observação de algumas aulas, para se tomar um bocadinho o pulso, não é o professor, credo, é aulas dinâmicas. E eu tive a felicidade de entrar numa sala em que a professora do primeiro ciclo tinha recebido, um mês antes, 2 crianças vindas do Paquistão, 2 irmãos vindos do Paquistão. E a professora do primeiro ciclo estava a dar aula de português, umas vezes em português, outras vezes em inglês. Ela explicava em inglês ao aluno. Ela diz que os alunos já sabiam algumas palavrinhas de português, que tinham aprendido sobretudo a jogar à bola com os amigos da sala. E que a sala toda, terceiro ano de escolaridade, e que a sala toda também já estava a aprender algumas palavras de inglês. Porque a presença dos meninos paquistaneses na sala tinha permitido que a sala toda aprendesse inglês. E então ela dizia-me, sabe, eu nem sabia que sabia tanto inglês. Eu pensava que o meu inglês era muito fraquinho, que era só para as férias e pouco mais, e tem vindo a ajudar a resolver a integração destas 2 crianças. Estavam todos a aprender. Professora, a ficar mais forte no inglês, alunos de Portugal a aprender mais inglês, alunos do Paquistão a aprender mais português, estavam todos, era de verdade, a aprender a ser mais gente. Empatia é o que eu acho que é preciso. Muito obrigada, professora Ariana Cosme, mais uma vez. Obrigada. Vamos então prosseguir.